Os copos fizeram um som leve quando se tocaram. Um jazz calmo tocava no fundo, com a luz suave das velas. Dava para ouvir risadas no ar, junto com o cheiro da água do lago e de rosas. Miles se inclinou e colocou alguma coisa na minha bebida. Ele achou que eu não vi. Ele achou que eu só ia sorrir e beber. Mas eu troquei de propósito o copo e entreguei para a mulher que lhe disse ser uma ex-colega de trabalho. Naquela noite, alguém ia sentir o gosto da traição. De onde você tá ouvindo? Comenta aí sua cidade. E não esquece de se inscrever para mais histórias de vingança real. Meu nome é Vivian Wall. Tenho 38 anos, sou consultora financeira e moro em Seattle. Sempre fui a pessoa mais organizada da família. Gosto de planilhas, de lógica. Sou leal. E por quase 15 anos de casamento, achei que tinha o marido perfeito, Miles Wall. Ele é aquele tipo de homem em quem todo mundo confia. Queixo marcado, sorriso bonito, ternos caros, e uma voz calma que fazia investidores prestarem atenção. Ele criou uma empresa de aparelhos médicos do zero, e construiu nossa vida ao mesmo tempo. Temos uma filha, Noel, que hoje tem 12 anos. Ela é esperta como eu e carinhosa como ele. Moramos numa casa bonita em Queen Anne, com janelas grandes e um jardim. Miles sempre prometeu continuar com a gente. Tínhamos uma rotina boa, brunch no domingo, passeios no lago no verão, viagens no nosso aniversário em fevereiro. Este ano, nos 15 anos de casados, Miles quis fazer algo especial. Reservou um hotel boutique com vista para o Lago Union. Teve jantar no terraço, champanhe, convidados selecionados, só amigos próximos, colegas e alguns parentes. O salão estava todo dourado, com música de jazz e copos brindando. Tinha orquídeas nas mesas. O ar tinha cheiro de frutas cítricas e vento do lago. Parecia cena de filme. Ele fez um discurso, claro. Miles, o magnífico, como meus amigos brincavam. Falou sobre o amor duradouro. Como sobrevivemos a crises, criar uma filha, até um alagamento na casa. Ele levantou o copo e piscou para mim, como se ainda fôssemos recém-casados. Eu sorri de volta. Mas por dentro, senti algo estranho. Não era medo, ainda. Só aquele silêncio esquisito, aquele tempo longo demais entre os olhares. Como se ele estivesse calculando algo. A mulher ao lado dele, Delaney, foi apresentada como ex-colega enfermeira. Loira, simpática, voz doce. Me abraçou como se fôssemos amigas de infância, mas eu nunca tinha ouvido falar dela antes. Usava um vestido verde de seda e um perfume forte, como flores no sol por tempo demais. Ela ficou o tempo todo perto de Miles. Muito perto. Mesmo assim, tentei me convencer, você tá exagerando. É sua noite. Não estraga. Mas eu vi eles rindo comendo ostras. Vi ele tirando uma migalha do braço dela. Vi ela tomando um gole da taça e sorrindo devagar. E aí vi a mão dele indo até o bolso e depois se inclinando em direção à minha champanhe. Como se fosse parte de um truque. Talvez fosse. Ele achou que eu não ia notar. Achou que eu ia continuar sorrindo. Não sabia que eu já tinha parado de confiar nele semanas antes. Não sabia que essa festa ia ficar marcada, mas não do jeito que ele queria. Porque enquanto todo mundo celebrava o amor, eu via o meu amor acabar, bem ali na minha frente. E a gente nem tinha cortado o bolo ainda. Os convidados tiravam fotos na frente do muro de flores. A sala estava cheia de risadas, como ondas batendo no cais logo ali fora. Um investidor brindava com um cirurgião aposentado. Todo mundo parecia adorar o Miles. Sempre foi assim. E por que não adorariam? Ele sabia como conquistar. Sabia elogiar do jeito certo. Fazia as pessoas se sentirem especiais. Mas ultimamente, ele parou de fazer isso comigo. Nos últimos meses, apareceram falhas. Histórias estranhas, horários confusos, conversas perdidas, beijos sem vontade. Achei que fosse estresse, o trabalho, a idade, qualquer coisa. Menos a verdade. Até essa noite. Essa noite, eu vi a verdade bem na minha frente, sob lustres e bolo enfeitado. Algo dentro de mim estalou. Não por medo, mas por clareza.
E isso mudaria tudo. A primeira vez que senti que algo estava errado foi numa segunda-feira. Miles chegou tarde de novo. Disse que a reunião do conselho tinha demorado. Mas ele não cheirava a escritório. Cheirava a cravo e baunilha. Como se fosse o perfume de outra pessoa. Ué, achei que você odiava trabalhar depois das 6, falei, entregando o prato que eu tinha esquentado. Ele deu de ombros, afrouxou a gravata. Investidores da Costa Leste. Eles falam demais. Eu sorri, mas fiquei com aquilo na cabeça. Na segunda vez, vi a bolsa de academia dele. Tava cheia, mas não tinha roupa de academia. Só uma camisa de seda, sapatos de couro, nenhum sinal de treino. Perguntei, ele disse, é roupa reserva, caso tenha reunião de última hora. Mas a resposta veio rápida demais. Em 15 anos, ele nunca precisou disso. A terceira vez foi a pior. Estávamos fazendo café da manhã para Noel, rabanada com frutas, e o celular dele apitou. A mensagem dizia, ainda não consigo parar de pensar na noite passada. Sem nome. Só um emoji de coração. Ele pegou o celular tão rápido que quase derrubou o café. Quando perguntei quem era, ele riu. 7, do setor de compras. Ele é dramático. Jantar horrível. Eu queria acreditar. De verdade. Mas Miles não tinha jantar nenhum marcado. E com certeza não com alguém que mandava coração. Depois disso, comecei a prestar mais atenção. Eu comecei a perceber com que frequência ele saía da sala quando o celular tocava. Também notei que ele passou a usar perfume em terças aleatórias. E começou a trancar a maleta dele, como se eu fosse uma estranha na mesma casa. A nossa filha, Noel, também percebeu. Uma noite, ela sussurrou. Por que o papai tá sempre sorrindo pro celular? Eu queria dizer, porque ele tá sorrindo pra outra pessoa. Mas só beijei a testa dela e respondi. Ele só tá ocupado, querida. Guardei minhas perguntas só pra mim. Fiquei quieta, continuei sendo a esposa que apoia, mas por dentro, eu já tava juntando as peças. Porque se o Miles estava escondendo alguma coisa, eu precisava estar pronta quando a verdade aparecesse. Faltavam 3 semanas pro nosso aniversário quando ele falou da Delaney pela primeira vez, como se não fosse nada. Ela é só uma colega antiga de trabalho, ele disse, cortando o pão como se fosse algo normal. Delaney Kim, ele continuou, a gente trabalhou junto no Hospital Arborville, antes dela começar a cuidar de pacientes em casa. Eu perguntei. Estranho, nunca ouvi você falar dela. Ele deu de ombros. Ela se mudou antes de a gente ficar sério. Acabei achando ela no LinkedIn agora. O jeito como ele falou o nome dela, parecia ensaiado. Tudo calmo demais, natural demais. Perguntei. Ela vai na festa? Ele hesitou por um momento. Talvez. Eu mandei o convite. Ela tá na cidade. Eu não falei nada. Mas por dentro, alguma coisa em mim estalou. No sábado seguinte, passei no escritório dele para deixar os papéis que ele esqueceu. A secretária dele me olhou confusa. Achei que o Miles ia trabalhar de casa hoje. Eu sorri e fingi que tinha me confundido, mas aquilo me deixou mais desconfiada ainda. 2 dias depois, ele mudou a senha do celular. É protocolo novo da empresa. Questão de segurança. Foi a desculpa. Mas aí veio o erro dele. A gente estava escolhendo o cardápio da festa de aniversário. Ele falou que alguém sugeriu uma mousse de limão. Perguntei. Quem sugeriu? Ele respondeu meio rápido. Ah, o fornecedor. Só que mais tarde, fui olhar a agenda dele. No meio das anotações escritas com a letra dele, tava lá. Del adora frutas cítricas. Eu fiquei olhando aquilo por um tempo. Del. Um apelido íntimo. Não era o nome de nenhum fornecedor. Era Delaney. Eu não confrontei ele ainda. Mas comecei a me preparar. No fim de semana seguinte, enquanto ele estava com o fornecedor, abri o laptop dele. Ele esqueceu de sair da conta. Na pasta de downloads, tinha um PDF com o roteiro de um final de semana em um spa para 2 pessoas.
As datas eram as mesmas do final de semana que ele falou que ia para uma conferência em Vancouver. No nome do hóspede estava Miles All e Delaney Kim. Era tudo o que eu precisava. Não era mais só desconfiança. Era certeza. Um fato. E mesmo assim, ele continuava sorrindo para mim, como se merecesse comemorar nossos 15 anos. Ela era só uma convidada, ou mais que isso? 3 dias antes da festa, peguei o laptop dele emprestado. Ele deixou aberto no balcão da cozinha. Eu precisava mandar um e-mail de trabalho, mas a aba do e-mail dele ainda estava aberta. Eu ia sair, mas o assunto de um e-mail me chamou a atenção. Instruções de dosagem, lembrete. Era de uma farmácia que eu nunca tinha ouvido falar. Cliquei. A mensagem era direta. Como discutido, o líquido não deve passar de 2,5 ml por bebida. Causa tontura, confusão e desorientação. Não aparece em exames normais. Eu li aquilo várias vezes. Meu sangue gelou. O e-mail era do mesmo dia em que ele disse que ia visitar um fornecedor em Tacoma. Continuei olhando. Achei outro e-mail mais antigo. Confirmação da pré-encomenda, deu que? Deu que? Eu sabia o que significava. Delaney Kim. Delaney que amava frutas cítricas. Delaney que me abraçou tempo demais naquela noite. Delaney que agora tinha uma substância com o nome dela envolvido. Copiei os e-mails para um pendrive. Minhas mãos tremiam, mas eu consegui fazer o download. Continuei fuçando. Encontrei um print de uma conversa entre eles salvo numa pasta temporária. Devia ter vindo do WhatsApp ou Signal. Miles, ela vai sair antes da sobremesa. Você só precisa manter ela falando. Delaney, tem certeza que isso não vai machucar ela? Miles, só atrasa ela. Ninguém vai desconfiar. Depois a gente fala sobre opções. Opções. Opções para quê? Fechei o notebook na hora. Meu coração batia tão alto que parecia que ia estourar. Minha boca estava seca. Minha pele parecia apertada demais no meu corpo. Eles não estavam só tendo um caso. Eles estavam planejando alguma coisa. E eu era o problema no caminho deles. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada ao lado do homem com quem construí uma vida, me perguntando se ele estava contando os minutos até me ver cair. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Mas primeiro, eu precisava sobreviver ao jantar. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? O mais difícil não foi descobrir a traição. Nem a droga. O mais difícil foi fingir. Fingir que nada tinha mudado. Fingir que eu não tinha lido aquelas mensagens. Fingir que eu não sabia o que aquela moça de limão realmente queria esconder. Preparei tudo como sempre. Sorri para as piadas do Miles. Respondi às perguntas da Noel sobre a feira de ciências com calma. Mas por dentro, eu estava quebrando. E ao mesmo tempo, algo em mim estava ficando mais forte. Mais claro. Eles disseram. Você só precisa manter ela falando. Depois a gente vê as opções. Opções. Pra minha vida. Pra minha casa. Pra minha filha. Miles sabia que eu tinha um seguro de vida pela empresa onde trabalho. Ele também sabia que ainda era o único que ia receber esse dinheiro se algo acontecesse comigo. Será que ele estava planejando tudo isso há meses? Será que a Delaney já estava envolvida desde o começo? Pensei em ir na polícia, em pegar a Noel e sair de Seattle para sempre. Mas o que eu ia falar? Que meu marido talvez ia colocar alguma coisa na minha bebida durante uma festa? Ele era esperto demais, cuidadoso demais para deixar alguma prova. Não, eu precisava de mais. Eu precisava que todo mundo visse quem ele realmente era, não só eu. Então, eu fiz um plano. Treinei meus sorrisos. Pratiquei minha risada no espelho. Peguei um pendrive velho, apaguei tudo e coloquei os arquivos, os e-mails, os prints de tela, o pedido na farmácia, a reserva do retiro. Escondi tudo num compartimento da minha bolsa, bem do lado do meu batom e das balinhas de menta.
Peguei meu celular antigo, coloquei um app de câmera escondida e testei a posição dentro da bolsa. Se ele deixasse escapar alguma coisa, dessa vez eu ia gravar. E se ele não deixasse, eu já tinha provas suficientes para acabar com ele. Eu não queria vingança. De verdade. O que eu queria era clareza. Queria olhar na cara dele enquanto tudo desmoronava. Eu queria justiça e queria que fosse lenta. Eu pensava, será que eu grito no meio do jantar? Ou deixo ele fazer mais um brinde antes de acabar com tudo? 15 anos atrás, Miles me pediu em casamento numa cachoeira. Meu cabelo estava todo molhado, o vestido grudado no corpo, e ele se ajoelhou numa pedra coberta de musgo com a mão tremendo. Ele disse, vou te proteger para sempre. E eu acreditei. Ele era meu lugar seguro, até virar o perigo do qual eu não podia escapar. Na véspera do nosso aniversário, achei nosso álbum de casamento guardado no fundo do armário. Eu não via aquelas fotos há anos. Página por página, só dava para ver sorrisos, promessas, mentiras que eu nem sabia que estavam crescendo debaixo dos meus pés. Passei o dedo por uma foto onde a gente estava dançando. A mão dele na minha cintura, meus olhos fechados, tranquila. Eu não chorei. Lágrimas são para tristeza. E eu não estava mais triste. Eu estava focada. Me olhei no espelho do corredor. Eu estava com cara de cansada, mas firme. Parecia aço depois de passar pelo fogo. Sussurrei só para mim mesma, você não vai vencer. Ele não sabia que eu já tinha descoberto tudo. Não sabia que o pendrive estava escondido na cabine de som do evento. Não sabia que eu já tinha falado com uma advogada, nem que tinha deixado os arquivos criptografados prontos para serem enviados se algo me acontecesse. Ele achava que ainda estava no controle. Mas no dia seguinte, eu ia mostrar para ele que eu não era mais a mulher que ele achava que conhecia. E que eu não ia embora em silêncio. No dia do nosso aniversário, acordei antes do sol nascer. Miles já tinha saído. Tinha deixado um bilhete no balcão. A reunião atrasou. Te vejo à noite. Use algo dourado. Ainda desenhou um coração no final. Fiquei olhando pro papel e depois joguei no lixo. Dourado? Claro, eu ia usar dourado enquanto ele tentava me enterrar em silêncio. Ao invés de tomar café, fui direto pro laptop. Terminei o cronograma de segurança. Fiz 3 cópias criptografadas de tudo, e-mails, mensagens, registros da farmácia. Uma deixei escondida no meu escritório. Outra ia ser enviada por e-mail às 22h15. A terceira já estava no USB dentro da caixa de som no evento. Falei com a advogada 2 dias antes, só por precaução. Ela não sabia de tudo, mas sabia o suficiente. Se eu não falasse com ela até meia-noite, ela ia entrar com um pedido de proteção e congelar todos os nossos bens juntos. Minha voz estava calma. Minhas mãos não tremiam. Eu não tinha mais medo. Eu estava pronta para a guerra. Ao meio-dia, cheguei no Hotel Boutique. O terraço estava sendo decorado com luzinhas e copos com bordas prateadas. O Lago Union brilhava lá fora, com o sol da primavera refletindo na água. Cumprimentei o coordenador do evento com um sorriso e entreguei a playlist, a minha, não a do Miles. Quando ninguém estava olhando, fui até a cabine do DJ, abri a parte de trás do console de som e encaixei o USB bem lá dentro, atrás do controle de volume. Depois saí de lá como se nada tivesse acontecido. Às 17h os convidados começaram a chegar. Eu estava usando um vestido de cetim dourado, justo na cintura e soltinho nos pés. Meu cabelo caía solto por um dos ombros. Simples. Elegante. Controlada. Quando entrei na sala, todo mundo virou para olhar. O fotógrafo sorriu. Alguém até assobiou. Miles já estava lá, com um copo na mão, cercado por colegas da faculdade de medicina e 2 diretores da empresa. Ele veio até mim e me deu um beijo na bochecha. Você tá maravilhosa, ele disse. Você também, respondi. E era verdade. Ele estava bonito. Mas lobos também são. Ele me ofereceu uma taça de champanhe. Eu não aceitei. Olhei por cima do ombro dele. Delaney tinha acabado de chegar.
Ela tava com um vestido verde escuro, cabelo preso, pele brilhando. Parecia que tinha ensaiado. Todo mundo sorria para ela como se ela fosse a dona da festa. Ela veio direto na nossa direção com uma risada fácil demais, íntima demais. Vivian. Ela sorriu, me abraçando como se fosse minha amiga de infância. O perfume dela veio forte, doce e cortante. Dani, eu disse, com a voz calma, mas firme. Que bom que você conseguiu vir. E eu dizia isso de verdade. Porque naquela noite, ela ia beber a verdade. Os discursos começaram logo depois das 7. As luzes do terraço brilhavam no lago. Um grupo tocava música calma, daquelas que a gente esquece depois. As pessoas riam, brindavam, tiravam fotos. E eu só observava o Miles. Ele se mexia como sempre, simpático, elegante, carismático. Fazia brindes, contava histórias, tocava o braço da Elani com um jeito bem íntimo. Para quem visse de fora, parecia que ela era só uma amiga ou colega de trabalho. Mas eu sabia. Eu via mais do que os outros. Notei como os olhos dele brilhavam cada vez que eu pegava meu copo. Vi quando ele mexeu no bolso, depois escondeu a mão debaixo da toalha da mesa. Ele se inclinou para mim. Essa é a sua preferida, disse, me dando outra taça. O champanhe estava cheio de bolhas. O copo estava gelado, mas não embaçado. Ele tinha calculado tudo. Peguei o copo, mas segurei só por alguns segundos. Depois me virei para Delaney. Acho que peguei o copo errado, falei sorrindo. O meu é aquele com a haste mais fina. Eu sou chata com isso. Ela riu. Você é mesmo? Brincou. Sem nem pensar muito, ela me entregou o copo dela e pegou o que Miles me deu. Foi simples. Foi natural. Eu sorri, dei um gole no champanhe dela e senti só gosto de pêssego e bolhas. Delaney ergueu o copo para brindar com Miles e bebeu quase tudo de uma vez. Ele olhava para ela, demais. Naquele momento, eu entendi. Ele não estava mais me observando. Ele estava de olho nela e ela nem sabia. O resto do jantar passou meio embaçado. Entradas, mais discursos, uma apresentação com fotos nossas, do primeiro AP, do bebê, das viagens. As pessoas se emocionaram. Ele apertou minha mão. Delaney cochichou algo no ouvido dele e sorriu. Quase admirei o teatro. Mas aí chegou a hora que eu esperava. Me levantei com calma, ergui o copo e bati de leve com um garfo. Todos olharam. Miles ficou confuso. Ele não esperava que eu fosse falar. Queria agradecer a todos por estarem aqui e eu disse. Meu coração tá cheio hoje. Parei um pouco. O ar ficou pesado. Senti Delaney se mexendo na cadeira. Meu marido sempre diz que as melhores verdades vêm com champanhe. O pessoal riu. Concordei com a cabeça. Nesse momento, a mão de Delaney tremeu. Ela apertou a mesa. Ficou pálida. Piscou várias vezes. A boca dela se abriu, mas não saiu som. Olhei devagar pro Miles. O sorriso dele sumiu. Delaney tossiu. Mais forte. Se segurou na mesa. Miles, ela disse com dificuldade. A sala ficou muda. Ninguém se mexia. Um copo caiu no fundo da sala e quebrou. Todo mundo olhava. Delaney caiu. Miles correu e segurou ela antes de bater no chão. Alguém liga pro 190. Ele gritou. Mas ninguém se mexeu. Todos olhavam para mim. E eu ainda segurava o copo. Aquele que deveria ser o dela. Delaney caiu como uma boneca sem força. Tia May gritou. Um garçom deixou cair uma bandeja cheia de taças. Miles ajoelhou do lado dela. Del, tá me ouvindo? Ele disse, balançando ela. Eu fiquei parada. Quietinha. Vendo ele fingir pânico. Doutor Alperin, uma das investidoras dele, se aproximou. Ela tá tendo uma reação alérgica. Alguém liga pro 190. Coloquei meu copo devagar na mesa. Virei e fui até a cabine de som.
O técnico perguntou. Tudo certo? Quero trocar a música de fundo, falei. Pode mudar a entrada? Ele concordou e girou o botão. A tela atrás do palco acendeu. Todo mundo ficou em silêncio. Primeira imagem. Miles e Delaney se beijando num quarto de hotel. Data: 3 semanas atrás, quando ele disse que estava numa conferência em Vancouver. Depois veio um e-mail da farmácia. Uma conversa de texto. Ela vai sair antes da sobremesa. Em seguida, um vídeo gravado pela câmera escondida na minha bolsa. Miles tirando um vidrinho do paletó e jogando no copo. Sem som. Só o sorriso dele e a risada dela. Logo antes de eu trocar os copos. As pessoas começaram a gritar. Alguns levantaram. Outros ficaram em choque. Meu Deus, alguém sussurrou. Ele tentou. Miles travou. Olhou para mim. Boca aberta. Sem palavras. Eu falei bem firme. A polícia deve chegar logo. Mandei tudo pro meu advogado. Se eu desaparecer, ele sabe o que fazer. Silêncio. Então, as sirenes. As luzes azuis invadiram o terraço. A polícia entrou. Vivian Hall? Um policial perguntou. Você está segura? Eu balancei a cabeça. Quero te entregar isso, falei, mostrando o segundo pendrive, igual ao do som. Miles levantou. Isso é loucura. Ela tá me incriminando. Delaney deve ter comido frutos do mar. Perguntei. Então por que você mandou manipular um remédio com o nome dela? Ele me olhou. Ficou mudo. O policial falou. Senhor, o senhor precisa vir conosco para prestar depoimento. Miles deu um passo para trás. Isso é um mal-entendido. Delaney gemeu do chão. Ele olhou para ela, depois para mim, e tentou correr. Deu 3 passos. Outro policial derrubou ele no chão. As pessoas gritaram. Cadeiras caíram. O violinista congelou, arco no ar. Eles algemaram Miles ali mesmo. Com o rosto grudado no chão de mármore. E eu? Fiquei parada. Não feliz. Não com raiva. Só firme. Mais tarde, quando tudo se acalmou e os policiais recolhiam provas, um deles veio até mim. Você foi esperta, ele disse, a maioria das pessoas trava numa situação assim, ele falou. Mas você montou um caso. Eu só assenti com a cabeça. Era ela quem devia ter bebido aquilo, sussurrei. Ele piscou. Então você salvou a vida dela. Não, respondi baixinho. Eu só dei para ela o que ele tinha preparado para mim. Enquanto Miles era levado embora, olhei nos olhos dele uma última vez. Ele não implorou. Não gritou. Só parecia um homem que nunca achou que ia perder. As pessoas começaram a murmurar atrás de mim. Algumas me olhavam com horror, outras com admiração. Depois, os comentários iam explodir na internet. Diziam que eu era cruel, ou justa. Os policiais puxaram Miles, ainda algemado, todo desarrumado, o terno amassado, o cabelo na testa, nada a ver com o homem perfeito que ele fingia ser. As pessoas observavam, amigos, investidores. Até o membro do conselho que brindou a moral dele ficou parado, com a taça tremendo na mão. Delaney foi levada numa maca, com máscara de oxigênio. Tentou estender a mão para Miles, mas ela caiu no ar. Uma mulher da empresa dele, que mal me conhecia, se aproximou e sussurrou. Não acredito. Achávamos que vocês eram um casal perfeito. Fingir perfeição é fácil, respondi. Não teve aplauso. Nenhum choque dramático. Só o peso da realidade caindo devagar, como poeira no telhado. Miles tinha sumido. Delaney também. A tela atrás de mim piscou uma última vez e apagou. Virei para a multidão. Algumas pessoas desviavam o olhar. Outras me encaravam como se nunca tivessem me visto antes. Como se eu tivesse destruído um conto de fadas e eles não sabiam se deviam me agradecer ou me temer. Vi minha melhor amiga, Raquel, abrindo caminho no meio do caos.
Ela colocou um chale nos meus ombros. A Noel tá com meu marido lá embaixo. Tá tudo bem com ela. Eu não vi nada disso. Soltei o ar com força. Meus joelhos quase cederam. Não de medo, mas de alívio. Porque meu maior medo sempre foi esse, minha filha ver o pai dela desmoronando na frente de todo mundo. Ela tá bem, repeti baixinho. Raquel apertou meu braço. Um dos policiais voltou. Você lidou com isso melhor do que muito policial experiente. Tive 15 anos para me preparar, respondi. Ele deu um sorrisinho. Ele não falou nada até agora. Já pediu um advogado. Já imaginava. E agora? Vamos acusar ele formalmente. Tentativa de envenenamento. Fraude. Conspiração. Pode ter mais, se ela resolver falar. Ela vai falar, afirmei. Ele me olhou por um instante. Tem gente que vai dizer que você foi longe demais. Eles preferiam que eu tivesse bebido o copo. Ele não respondeu. Só assentiu. Depois que todo mundo foi embora, fiquei sozinha no terraço. Deixei o vento frio bater na pele. Deixei o silêncio tomar conta. De longe, vi os flashes das câmeras começarem a pipocar na rua. A imprensa estava chegando. Eu não me movi. Peguei o último copo da mesa. Levantei no ar, olhando para as luzes que ainda brilhavam lá em cima. A sobrevivência, disse baixinho. E bebi. Pêssego. Forte. Limpo. Sem veneno. Só o fim. Tem gente que acha que fui cruel. Outros acham que foi justiça. E você? De que lado fica? Miles aceitou um acordo. 4 crimes graves. 5 anos. Sem direito à liberdade condicional. Perdeu a empresa, a casa, e a imagem de bom moço. Delaney sumiu de Seattle logo depois do julgamento. Dizem que voltou para Boston. Ou pro Maine. Não me importei. Ela não era mais uma ameaça. Só um nome que apaguei do celular e da vida. A mídia adorou a história. Esposa impede envenenamento no jantar de aniversário do CEO. Parei de ler as notícias depois da 3ª semana. Noel nunca pediu detalhes, mas crianças sempre entendem mais do que a gente imagina. Um dia, ela só olhou para mim e disse: Obrigada por ficar. Isso me quebrou. Mais do que tudo. Nos mudamos de Queen Anne. Novo AP, nova escola, nova rotina. Voltei a pintar. Não fazia isso desde a faculdade. Sobreviver faz a gente lembrar quem era antes de tudo. Às vezes ainda escuto cochichos quando entro em alguma loja. Tem quem desvie o olhar. Tem quem me cumprimente como se eu tivesse feito algo corajoso. Não julgo ninguém. Porque vingança tem seu preço. Mas ficar em silêncio teria custado mais caro ainda. Miles tentou me apagar da minha própria vida. Mas ele esqueceu uma coisa: eu não era só a esposa dele. Eu era minha própria testemunha. Minha própria arma. E quando chegou a hora, eu agi. Não por vingança. Mas por clareza. Por sobrevivência. Pela minha filha. Se você já passou por algo assim, você entende. E se nunca passou, espero que nunca passe. Mas se um dia tiver que escolher entre ficar quieto ou se salvar, qual vai ser sua escolha? Me conta aqui embaixo. E se essa história mexeu com você, clique em inscrever-se. Às vezes, a única forma de acabar com um pesadelo é contar a história.